Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social, o Facebook. Hoje, na linha aberta, teremos connosco o Dr. Paulo Pinho. Deixou de ser necessário a apresentação de um teste de Covid-19 para entrar em Portugal, desde que a pessoa esteja completamente vacinada. Por outro lado, os testes rápidos de antigênio passam a ter um prazo de validade de 24 horas. O Governo anunciou esta quinta-feira em comunicado várias alterações às medidas contra a Covid-19 no que diz respeito ao certificado digital Covid-19. Já não é preciso apresentar um teste negativo para entrar em Portugal. Até agora era obrigatório, mesmo para quem tinha certificado de vacinação. E a validade dos testes rápidos também foi reduzida de 48 horas para apenas 24 horas. As novas regras são: quem tem um certificado digital Covid-19 não necessita de apresentar um comprovativo de realização de teste com o resultado negativo para entrar em território nacional. O certificado digital de vacinação passa a testar a conclusão da série da vacina primária do respectivo titular, uma dose para a vacina Johnson, 2 doses para todas as outras. Há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde a última dose, com uma vacina contra a Covid-19, ou então a toma de uma dose de reforço de uma vacina. O certificado digital de testagem passa a testar que o título foi sujeito a um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos, teste PCR, nas últimas 72 horas, com resultado negativo. Um teste de antigênio nas últimas 24 horas, em vez de 48 horas, com resultado negativo. No caso do certificado digital de recuperação, as regras continuam as mesmas. E a pergunta que se faz neste preciso momento é se estas regras se aplicam também àqueles que se encontram fora do espaço Schengen, portanto, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Contactámos as autoridades portuguesas, estamos à espera dessa clarificação. Sabemos que aqueles portugueses que foram, portanto, a Portugal e que aí converteram o seu certificado de vacinação no certificado digital europeu, estão bem, desde que tomassem a dose de reforço. Agora, iremos confirmar amanhã, o que tudo indica, se essa medida aplica também aos americanos ou se nós, quando viajamos para o nosso país, teremos ainda que apresentar esse teste rápido. Portanto, fique sintonizado, mas para já, no espaço europeu, o certificado de vacinas substitui para aqueles completamente vacinados a apresentação de um teste PCR ou de antigénios. Vamos agora ver o que se passa em Portugal. Em Portugal foram registados nas últimas 24 horas mais 50.447 novos casos de Covid-19 e mais 53 mortes associadas à doença. O número de internamentos em enfermaria desceu, mas subiu em cuidados intensivos. Portugal registra mais 50.447 casos e mais 53 mortes relacionadas com a Covid-19. O número de internados desceu ligeiramente. Estão agora internadas 2.440 pessoas, menos 2 do que ontem. Dessas, 155 estão em cuidados intensivos, mais 6 do que na quarta-feira. Por regiões, o Norte soma 20.279 infecções e 18 mortes. Lisboa e Val do Tejo registra 14.293 casos e 18 óbitos. Na região Centro, há 9.445 contágios e 8 mortos. No Alentejo, há 2.272 infecções e uma vítima mortal. E no Algarve, há mais 2.103 novos positivos e 3 mortos. Nos arquipélagos, os Açores somam 1.511 casos e 2 óbitos, e a Madeira registra 533 infectados e 3 vítimas mortais. Com esta atualização, Portugal contabiliza cerca de 2.800.000 casos de infecção e mais de 20.000 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. E aqui nos Estados Unidos já há movimentações
para que muitas das leis associadas ao transporte aéreo e ao mundo aéreo sejam alteradas. O grupo Airlines of America, que congrega as maiores companhias de aviação, está a fazer pressão sobre o governo Biden para que este acabe com a obrigatoriedade de viajantes internacionais terem que estar completamente vacinados, lembrando que países como o Reino Unido, por exemplo, já colocaram de lado essa mesma obrigação. Grupos de companhias aéreas e de turismo estão a pressionar a administração Biden para eliminar a exigência do governo de que viajantes internacionais forneçam um teste negativo para a Covid-19 antes de embarcar num avião com destino aos Estados Unidos. Estes grupos acreditam que a obrigatoriedade do teste está a desencorajar as pessoas a viajar para este país. Apontam, entretanto, que o Reino Unido, que eliminou uma regra semelhante no mês passado, está a funcionar bem. A Airlines of America, que representa as maiores companhias aéreas do país, e 28 outras companhias aéreas, grupos de viagens e negócios, escreveram esta semana ao consultor de políticas do coronavírus da Casa Branca, pedindo ao governo Biden que encerre a exigência de testes. Os grupos argumentaram que a exigência de testes não é mais necessária devido ao alto número de casos de Covid já em todos os estados, taxas de vacinação mais altas e novos tratamentos para o vírus. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas ao mesmo tempo, um dos principais grupos da indústria e do turismo disse que está à procura de incentivos fiscais para convenções e feiras, o que acredita que ajudará a reviver as viagens de negócios. As viagens domésticas de lazer nos Estados Unidos recuperaram para níveis pré-pandemia, mas as viagens de negócios e internacionais não recuperaram totalmente. Do início de 2020 até dezembro passado, os gastos com viagens nos Estados Unidos caíram em 730 bilhões de dólares e muitos empregos no setor não voltaram, de acordo com a US Travel Association. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 386 mil novos casos de Covid-19, um decréscimo de 49% em relação à média das duas últimas semanas. A preocupação maior agora é o número de mortes, a maioria associada a pessoas não vacinadas. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 2.658 mortes, um aumento de 35% em relação à média dos últimos 14 dias. Portanto, esta é uma situação de veras importante. Porquê? Porque nos coloca em frente à realidade. Portanto, temos a variante Omicron que está a diminuir a sua intensidade, nomeadamente em estados como New Jersey, Nova York, Connecticut, na costa leste, mas em estados do interior, como Montana, Ohio, essa propagação continua forte e aí vem a maior advertência. Porquê? Porque com uma maior percentagem de não vacinados nesses estados, o número de mortes associada a essa fasquia da população tende a aumentar e tende também a elevar a preocupação. Vamos à Califórnia. Na Califórnia, o número de casos continua a baixar, contudo verifica-se também um aumento de mortes entre os não vacinados. Os incêndios e a seca são outras preocupações. Miguel Ávila tem todos os pormenores. Aqui na Califórnia, a taxa de testes positivos diminuiu de 19% para 13% no espaço de apenas uma semana. O número de casos positivos e hospitalizações continua a diminuir entre os vacinados e os não vacinados. 69% dos casos positivos são pessoas não vacinadas e apenas 9% são naqueles vacinados com dose de reforço. Infelizmente, o número de mortes aumentou significativamente nas últimas semanas, quase o dobro da média dos anteriores 3 meses. 86% desses mortos não estavam vacinados. Apenas 3% estavam vacinados com dose de reforço. Ou seja, uma pessoa não vacinada tem 30 vezes mais hipóteses de morrer de Covid do que uma pessoa vacinada com dose de reforço. A taxa de vacinação das doses de reforço já ultrapassou os 54%. Aqueles com mais de 65 anos, 71% deles já receberam essa dose, 59% entre as idades de 50 e 64 anos, 46% entre os 18 e 49 e apenas 24% nos jovens entre os 12 e os 17 anos.
A Omicron atualmente registra 98% dos casos aqui na Califórnia, os restantes 2% ainda são Delta, mas há registro ainda de uma subvariante da Omicron, a BA2. O Departamento de Saúde da Califórnia mantém em vigor o uso obrigatório de máscara em espaços públicos fechados e locais de trabalho até ao próximo dia 15 de fevereiro. E recomenda o uso de máscaras N95, KN95 e KF94, como as mais eficazes, seguidas pelas máscaras cirúrgicas. Já não recomenda o uso de máscaras de tecido. Outro assunto importante aqui na Califórnia são os incêndios florestais. O incêndio florestal de Powell, Colorado Canyon, que deflagrou no passado dia 21 de janeiro, junto à costa do Pacífico, no condado de Monterey, ardeu 687 acres, mas já está 98% contido. A seca é outro tema que preocupa a população. A percentagem de território em seca extrema desceu de 80% para 1,4% em janeiro, mas infelizmente o mês de janeiro não trouxe precipitação, sendo mesmo um dos mais secos da história, e sem haver previsão de chuva ou neve nos próximos 30 dias, a situação de seca deverá piorar. Estas são as novidades aqui da Califórnia. Obrigadíssimo, Miguel Ávila. Volto a informar que na linha aberta hoje teremos o Dr. Paulo Pinho e, por isso mesmo, qualquer pergunta do foro clínico, qualquer pergunta relacionada com vacinas, com a Omicron, com a Covid-19, reserve as suas perguntas para que possamos ter toda a informação necessária, agora numa altura em que parece que as coisas estão mais calmas, mas onde todo o cuidado continua a ser pouco. Vamos mudar de assunto. Joe Biden esteve hoje em Nova York, onde se reuniu com o mayor da cidade, Eric Adams, e a governadora do estado, Kathy Hochul. O presidente apresentou o seu plano de combate à violência armada nos Estados Unidos. O plano, na ordem dos 500 milhões de dólares, vai investir em reforço policial, atividades extracurriculares para ocupar adolescentes e iniciativas de desenvolvimento de bairros desfavorecidos em múltiplas cidades. Biden referiu que o seu governo vai expandir a repressão contra armas fantasmas não rastreáveis e o tráfico de armas de fogo, nomeadamente na costa leste, que trazem, através da Rota 95, milhares de armas para cidades como Nova York. Segundo a plataforma de internet Gun Violence Archive, em 2021 morreram 20.794 pessoas vítimas de violência armada nos Estados Unidos. Meus amigos, este número é superior ao número de mortes por Covid-19 em Portugal. As armas estão no centro do debate enquanto o país lida com o aumento de homicídios em 2020. Mesmo antes desta situação, 75% de todos os homicídios nos Estados Unidos foram causados por ferimentos por armas de fogo e armas foram responsáveis por 91% dos homicídios de jovens, de acordo com o relatório de janeiro do Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos sobre violência armada e suicídios. Portanto, uma matéria de veras importante que merece finalmente uma atenção redobrada do presidente Joe Biden. Lembro que quando tomou posse foi uma das prioridades, mas a verdade é que o lobby das armas continua a demarcar terreno e a realidade de cada estado nos Estados Unidos é completamente diferente. Mas também é verdade que cidades como Nova York viram no último mês um aumento substancial do crime armado. Lembro-os de 2 polícias que foram mortos por violência doméstica, numa situação de violência doméstica há cerca de uma semana e meia. Um dos funerais foi ontem e, mesmo assim, continuam a ocorrer todos os dias situações que nos fazem, meus amigos, corar de vergonha. Entretanto, Joe Biden anunciou hoje que um ataque na zona da fronteira com a Turquia vitimou Abu Ibrahim al-Hashami al-Qurashi, líder do Estado Islâmico. Outras 12 pessoas morreram. As tropas especiais americanas mataram Abu Ibrahim Hasham al-Qabashi, líder do Estado Islâmico Daesh, anunciou o presidente Joe Biden esta quinta-feira. A morte do líder do grupo terrorista surge depois de um ataque na noite anterior na Síria pelos Estados Unidos a ter morto 13 pessoas. Obrigado à coragem das nossas Forças Armadas, removemos do campo de batalha Abu Ibrahim Hashim al-Qashari,
líder do Estado Islâmico. O ataque foi em Atmed, uma cidade na zona de Afrin, perto da fronteira entre a Síria e a Turquia, uma zona disputada e controlada por rebeldes sírios curdos. Entre os mortos no ataque de quarta-feira morreram 6 crianças e 4 mulheres. Esta foi a maior operação das forças dos Estados Unidos na Síria desde a morte em outubro de 2019 de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do grupo jihadista Estado Islâmico, morto no ataque na região de Idlib, que escapa ao controle do poder na Síria, indicou o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdel Ghanam. Segundo o Observatório Sírio, que conta com uma vasta rede de fontes naquele período em guerra, os soldados desembarcaram de helicóptero perto de acampamentos para deslocados na localidade de Atmé, em grande parte controlada por jihadistas e rebeldes. A operação provocou confrontos que duraram 2 horas. A operação desta quinta-feira ocorreu poucos dias após o fim de um ataque dominado Estado Islâmico a uma prisão das forças democráticas sírias, dominadas pelos curdos na região de Assaké, nordeste. Este ataque foi a ofensiva mais importante do grupo jihadista desde a sua derrota territorial na Síria em 2019. E em conversa com vários analistas políticos, veio ao de cima toda a conjuntura dos últimos 6 meses. Primeiro, a saída do Afeganistão, depois o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e agora uma nova resposta ao propalado Estado Islâmico. Muitos analistas veem isso como uma afirmação por parte dos Estados Unidos perante o mundo, nomeadamente em áreas de conflito, da sua capacidade de intervenção, o que não deixa de ser válido, mas também não deixa de ser preocupante, já que muitos acreditam que não é através da guerra que podemos chegar a um consenso. Quem anda muito ativo é o antigo presidente Donald Trump, que ainda não anunciou a sua intenção de se candidatar à presidência em 2024, mas vai dando a conhecer vontade em defrontar o atual governador da Flórida nas primárias. Trump referiu hoje que, se decidir anunciar a sua candidatura, todos vão abrir caminho para a sua vitória. O ex-presidente Donald Trump prevê que derrota o governador da Flórida, Ron DeSantis, nas primárias presidenciais republicanas em 2024. Trump insistiu que tem boas hipóteses contra qualquer outra pessoa, incluindo DeSantis, um potencial candidato do Partido Republicano que é muito favorecido pelo seu partido, de acordo com pesquisas recentes. O ex-presidente também disse que está confiante de que todos os outros, incluindo DeSantis, irão desistir da corrida de 2024 se ele decidir concorrer. Embora não tenha confirmado que concorrerá em 2024, Trump disse que ainda está a avaliar as suas opções. Enquanto isso, DeSantis anunciou na quarta-feira que está à procura da reeleição em 2022 e evitou perguntas sobre uma presidência em 2024. Numa sondagem divulgada ontem, quarta-feira, conduzida pelo analista do GOP Carvin Wran, o ex-presidente está empatado com DeSantis no apoio republicano para 2024. De acordo com a pesquisa, o apoio dos eleitores republicanos a Trump caiu para 26,2% em setembro contra 46% em julho. Embora o apoio de DeSantis esteja atualmente próximo do de Trump, em 25,2%, quase duplicou de 13% em julho. Enquanto isso, Donald Trump refere-se repetidamente às suas conquistas económicas que podem ser expressas na sua campanha eleitoral caso decida concorrer, de acordo com o Yahoo Finance. Insólito na Flórida. Um avô e o seu neto estavam a fazer pesca com ímã e pensavam que iam recolher objetos metálicos e, quiçá, algumas latas de refrigerante. Mas a pescaria, meus amigos, revelou-se um pouco mais séria. Um homem e o neto não podiam acreditar nos seus olhos quando encontraram mais do que apenas sucata e latas de refrigerante durante uma viagem para fazerem pesca com ímã no fim de semana no estado norte-americano da Flórida. Duane Smith e o neto de 11 anos, Alan Caldwell, estavam numa viagem de pesca magnética a 30 de janeiro em Homestead, um subúrbio de Miami, quando, 5 minutos depois de terem chegado, o jovem apanhou 2 espingardas de precisão e parafusos embrulhados em papel celofane, relatou o avô à CNN. Era a primeira vez que faziam aquele tipo de pesca, então escolheram uma ponte com um canal, perto de onde costuma fazer caminhadas, referiu ainda. A pesca magnética usa um ímã forte,
preso a uma corda grossa na tentativa de apanhar objetos de metal que tenham ficado submersos em canais, lagos ou rios. Duane assumiu que com este tipo de pesca nunca se sabe o que será possível encontrar, é como um vício em jogos de azar, não se sabe qual será a próxima jogada da slot machine, disse Smith, mas acrescentou mais barato. O homem é um soldado de infantaria reformado e treinado para usar armas de atirador e diz ter percebido que eram de nível militar. Estimou ainda terão estado debaixo d'água há mais de um ano pelas condições em que se encontravam. Não estavam carregadas e não foram encontradas munições. Foram entregues à polícia de Miami-Dade e serão enviadas ao laboratório forense para serem analisadas e perceber se terão sido utilizadas em algum crime. Uma não muito agradável surpresa, e a pergunta do milhão é exatamente porque é que essas armas estariam aí? Melinda Gates deixou de doar a maior parte da fortuna à Fundação Gates. Numa carta publicada ontem, Melinda Gates indicou que se recusa a permitir que os seus recursos sejam concentrados num único lugar. Melinda Gates, que se divorciou no ano passado de Bill Gates, decidiu esta quarta-feira deixar de doar maior parte da sua fortuna para a Fundação Gates e distribuindo-a assim por mais organizações. Segundo o jornal The Wall Street Journal, que cita fontes junto do processo, destaca que a ex-executiva da Microsoft oficializou essa alteração na distribuição do seu património no final do ano passado. Melinda Gates salienta que nunca imaginou um dia poder doar milhares de milhões de dólares e, embora não especifique entre quais outras organizações distribuirá o dinheiro, lembra que em 2015 criou uma empresa com o objetivo de contribuir para a Sociedade do Progresso nos Estados Unidos. Da mesma forma, enfatiza que não é um ato particularmente nobre desembolsar dinheiro que uma família nunca precisará, para o qual promete fazer mais do que cheques. A Fundação Gates é uma das principais instituições de caridade do mundo e o seu fundo chega a 50 mil milhões de dólares, cerca de 44 mil milhões de euros. O casal ainda continua a liderar a fundação, mas Melinda Gates prometeu renunciar em 2023 se um dos dois decidir que não pode continuar a trabalhar em conjunto. Dinheiro a quanto obrigas. Temos uma informação de última hora sobre o líder do Estado Islâmico, morto esta madrugada pelas tropas norte-americanas. Segundo a última informação que acaba de nos chegar à redação, Abu Ibrahim al-Hashami al-Qurashi teve a oportunidade de se render perante as forças especiais norte-americanas antes de se fazer explodir. Foi revelado agora pelo Comando Central norte-americano. Quer isso dizer que o Comando Especial detectou na cidade onde se encontrava este líder do grupo islâmico a sua presença e quando este foi encurralado estava preparado para tudo e decidiu pôr termo à vida. A administração Joe Biden decidiu mandar mais 2.000 soldados para a Europa perante o aumento de tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia já reagiu e criticou a medida. Perante o clima de tensão na Ucrânia e o medo de uma invasão por parte da Rússia, a administração Biden decidiu enviar mais 2.000 tropas para a Europa. Há 2.000 soldados norte-americanos que vão reforçar os contingentes na Polónia e na Alemanha e outros 1.000 que são transferidos da Alemanha para a Roménia. Todos estes países são membros da NATO, ao contrário da Ucrânia, para onde a administração norte-americana garante que não irá mandar nenhum militar. Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, diz que estes soldados não vão para a Ucrânia nem vão combater na Ucrânia. Os Estados Unidos estão apenas a cumprir o compromisso de dar apoio e segurança aos parceiros na região. No entanto, como se esperava, a decisão não foi bem recebida em Moscovo. O governo russo diz que só faz aumentar o clima de tensão. Estes passos destrutivos só fazem crescer as tensões militares e estreitar o campo para as decisões políticas. Vladimir Putin reage ao que diz ser provocações por parte do Ocidente,
depois das ameaças de sanções feitas pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, Putin falou ao telefone com o chefe do Executivo de Londres e disse-lhe que a NATO e os países aliados continuam a não respeitar as preocupações de segurança da Rússia, nomeadamente o pedido de garantias de que não há uma expansão da NATO para leste, em particular para a Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron pede que a crise seja resolvida pela via do diálogo. Estou muito preocupado com a situação no terreno. Falei várias vezes nos últimos dias com os parceiros europeus e com os presidentes Putin e Zelensky e também com o presidente Biden. Biden e Macron comprometeram-se a encontrar uma posição comum. Entretanto, Vladimir Putin continua a negar que tenha intenções de invadir a Ucrânia. Acabamos também de receber informação que os protestos de camionistas no Canadá continuam. O Palácio Presidencial em Ottawa continua cercado. Foi pensado a utilização do exército canadiano para dispersar os camionistas, que, recordo, lutam contra a obrigatoriedade de estarem vacinados para entrar em território norte-americano, mas o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, afirmou que é preciso ser muito, muito cauteloso antes de mobilizar militares para situações que envolvam canadianos. Isto é uma situação que iremos também amanhã acompanhar com o nosso correspondente no Canadá. Vamos agora a Portugal e a uma das repercussões das eleições legislativas que reforçaram o poder do Partido Socialista. António Guterres, que contraiu a Covid-19, foi ontem digitado por Marcelo Rebelo de Sousa como o futuro Primeiro-Ministro de Portugal, e hoje a Comissão Política Nacional do PSD reuniu-se num hotel de Lisboa para analisar o resultado das legislativas e Rui Rio confirmou que irá deixar a liderança do PSD e será o Conselho Nacional a marcar a data das próximas diretas, mas manifestou vontade de sair no máximo até ao fim de julho. O Conselho Nacional, agendado para 19 de fevereiro, deverá decidir a data em que quer realizar as próximas eleições diretas. Lembro também que na próxima quinta-feira, de hoje a 8 dias, é o dia D para saber quem são os 4 deputados que irão representar a imigração no Parlamento português. Estão 4 lugares em disputa, 2 no círculo europeu, 2 no círculo fora da Europa, que inclui os Estados Unidos. Lembro que houve 2 luso-americanas nas listas dos 2 principais partidos, Isabel Coelho na lista do Partido Socialista e também Maria João Dávila na lista do Partido Social Democrata, ambas como suplentes. Vamos ver o que é que isto vai dar. A derrocada de uma colina revelou-se trágica em Quito, a capital do Equador. Várias casas e um campo de futebol ficaram soterrados. As imagens são desoladoras. A derrocada de uma colina enfraquecida pelas chuvas provocou uma onda de lama que varreu diversas casas e cobriu um campo de futebol em Quito, a capital do Equador. Segundo as autoridades, pelo menos 18 pessoas terão perdido a vida. Ferramentas manuais, maquinaria pesada e até vassouras, tudo tem servido para que as equipas de resgate e os moradores do bairro tentem encontrar sobreviventes nas montanhas de lama que se acumularam. Atingiu esta zona toda, diz este morador. Os daqui salvaram-se. Aqui ficou uma família sepultada, ali havia mortos e já os retiraram. Imagens da derrocada mostraram ondas de lama com cerca de 3 metros de altura, transportando veículos, caixotes do lixo e outros destroços sob uma chuva intensa na segunda-feira à noite, nos bairros de La Gasca e Armero, nas encostas da montanha Rucu-Pinchincha. Imagens impressionantes. Vamos agora falar do propalado aquecimento global, alterações climáticas. O aquecimento dos oceanos é também uma realidade que nos preocupa. Um grupo de cientistas do Reino Unido, Austrália e Estados Unidos declarou que os corais
a maior profundidade, vão deixar de ser um refúgio para muitas espécies devido a esse aquecimento. Estarão os recifes de coral condenados a desaparecer. Segundo um estudo recente, é inevitável que isso aconteça. A uma só voz, um grupo de cientistas do Reino Unido, Austrália e Estados Unidos declarou que os corais a maior profundidade, ou seja, a mais de 30 metros, como o que foi descoberto recentemente no Tahiti, vão deixar de ser um refúgio para as espécies que abandonam os mesmos organismos mais à superfície quando estes se tornam insustentáveis. O aquecimento da água dos oceanos é o fator responsável pelo chamado branqueamento dos corais. A verdade é que são eles que abrigam cerca de 25% da flora e fauna marinhas. E o fenómeno de stress térmico vai acontecer mesmo que os objetivos do Acordo de Paris sejam cumpridos e que o aumento da temperatura global não ultrapasse o 1,5 graus, o que também parece improvável. Estima-se que o desaparecimento dos corais deixe desprovidos de fontes de alimento mais de 500 milhões de pessoas de países dependentes dos recursos marítimos. Já de seguida teremos na linha aberta o Dr. Paulo Pinho. Desde já pedimos que todas as questões sejam direcionadas a assuntos de índole médica, de modo a que possamos aproveitar uma vez mais a presença do Dr. Pinho. Vamos agora ao desporto. O Benfica emitiu esta quinta-feira uma nota a oficializar a transferência de Jetson para o Besiktas a partir do final da época. Entretanto, o médio vai jogar por empréstimo no Rizespor, conforme já foi noticiado. Na Turquia, o clube turco disse ter chegado a acordo com o Clube da Luz por 6 milhões de euros e que o Benfica, que não fala em valores, fica com direito a 50% da receita de uma futura venda do jogador. Entretanto, o Egito de Carlos Queiroz garantiu esta quinta-feira a presença na final da edição 2021 da Taça das Nações Africanas, o chamado CAN, ao bater nas grandes penalidades dos Camarões, treinados por outro português, António Conceição, depois de um empate nos 120 minutos. Num duelo com dois treinadores lusos de cada lado, Carlos Queiroz foi expulso em cima do final do tempo regulamentar, após ter visto o segundo cartão amarelo em 3 minutos. Vamos agora falar de Jorge Costa, que foi hoje apresentado como o novo treinador dos tunisinos do Sfaxien. O técnico português, de 50 anos, estava livre após ter deixado o Farense em agosto último e assinou até final da época com outra de opção. Trata-se de um regresso de Jorge Costa ao clube, já que o havia orientado, se bem que por somente 4 jogos na época 2016-2017. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8743, 1,1421, o real 5,2675, 0,1895. Hoje as temperaturas subiram, atingiram-se os 48 graus, mas espera-nos uma forte tempestade e caída de temperatura. Vamos saber qual é a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 45 graus, Filadélfia com aguaceiros com 56 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 46 graus, Boston com aguaceiros com 37 graus, Hartford com aguaceiros com 41 graus, Danbury com aguaceiros com 40 graus, Miami com sol com 79 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 82 graus, Los Angeles com sol com 70 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 60 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Encerramos aqui o Espaço de Notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta e com o Dr. Paulo Pinho. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural.
vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Firmino Insurance. Descansa às famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Bife do lombo sem osso, 9,99 a libra. Costela de porco, 2,49 a libra. Pimentos vermelhos e verdes, 1,49 a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Venha festejar connosco o Dia dos Namorados no dia 12 de fevereiro com o nosso pão de ló de Ovar. Faça a sua reserva para o leitão à bairrada ou pataniscas de bacalhau e receba um brinde de morangos com chocolate. Na Casa das Natas, o Dia dos Namorados é diferente. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Nestum com mel, 300 gramas, 2 a 6 dólares. Ilha Azul, queijo vaca, 6,99 a libra. A queijo São Jorge Topo, 12 meses, 9,99 a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods da Nova Inglaterra. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão, falar apenas pelo telefone. É um prazer, tenho comigo o Dr. Pinho, uma vez mais. Doutor, muito boa noite. Um prazer, cá está. Bem-vindo à SPT e muito obrigado pela sua disponibilidade. Poderemos dizer que é mesmo um privilégio podermos estar informado por um profissional que nos mantenha ao corrente de tudo. E uma das grandes situações que enfrentamos no dia-a-dia é esta variante Omicron, que parece estar muito mais calma, mas que não deixa de ser preocupante, principalmente entre os não vacinados. Porquê? Só sabemos que há várias razões. A Omicron sabemos que o objetivo de um vírus não é matar uma pessoa. O objetivo do vírus é para propagar, para continuar a espalhar-se. E a Omicron tem chegado com essas mutações que ela acumulou a esse tipo de vírus. É um vírus que, em grande parte, em comparação à primeira a variante inicial, não tem tanta mortalidade associada com ela. A doença que existe não é uma doença tão grave. Há menos pessoas nos cuidados intensivos, menos pessoas nos hospitais, menos pessoas entubadas, por várias razões. Primeiro, porque é um bocadinho mais fraca, mas segundamente, por causa que as pessoas que estão vacinadas já têm um bocadinho de imunidade contra a variante. Não é perfeita, como foi com a inicial, é pior que foi a Delta, mas melhor do que nada. E o que acontece é estas pessoas que têm sido hospitalizadas e que estão no interior do país
em grande parte é por causa que não estão vacinados e que têm os fatores de risco que podem provocar doença pior, e é o que existe no interior do país, o que a gente está a ver com o Omicron. Obrigado, Dr. Pinho. Nós temos já uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Boa noite. Eu estou a chamar para fazer uma pergunta ao Dr. Pinho. Faça favor. Sim. É normal, quando um tem o vírus e deu positivo, fez a quarentena de 10 dias e depois foi repetir o teste, deu negativo, e agora o meu marido precisava de ir fazer um exame, um stress test ao coração, e foi fazer o teste outra vez e deu positivo? Sim. É possível, só tudo depende do tipo de teste que fez. O PCR, sabemos que o PCR há pessoas que, em grande parte, as pessoas podem estar positivos por uma média de 60 a 90 dias. Inclusivamente, existe casos onde a pessoa continua a estar positivo há muito mais tempo, até que 90 dias. Tenho ouvido pessoas positivas durante 6 meses. O antigênio tem tempo mais curto de positivo. Geralmente essa prova é só positiva durante 7 a 14 dias máximo. Só tudo depende do tipo de teste e cada um dos testes... Foi mesmo o PCR, ele fez o rápido e deu negativo. E o PCR deu positivo. É exatamente o que se precisa, porque o rápido é um teste antigênio, geralmente só dura de 7 a 14 dias. O PCR pode estar positivo após estar infectado durante 90 dias ou mais. Mas e assim o médico não lhe quis fazer o teste porque ele deu positivo? Geralmente se ele tivesse um teste positivo anterior, dentro dos 90 dias, levar os dois ao médico, o médico deve ver, olha, esteve positivo por PCR há 20 dias atrás, está positivo outra vez. A razão por que está positivo é porque teve positivo anteriormente. Esse teste vai sempre estar positivo durante pelo menos 90 dias e, como eu disse, há pessoas até mais. Só os 2 testes ajudam. Se não tiver os 2 testes, o que pode fazer é esperar 5 a 10 dias e ir para trás outra vez ao médico a dizer, olha, já passou o tempo da quarentena, esta última quarentena... E já passou, quando ele fez este, já tinha passado o tempo da quarentena. Só eu levava os 2 testes ao médico a dizer, olha, o teste está positivo simplesmente porque ele foi infectado há 10 dias atrás. Ok, obrigadíssimo. Sim. Nada, um prazer. É uma situação, doutor, bastante... interessante, porque nós tivemos pessoas aqui das nossas relações positivo, negativo, positivo. Portanto, isso também poderá acontecer. Todos os testes têm os seus positivos falsos, os seus negativos falsos, não é uma coisa perfeita. O PCR tem uma percentagem acima de 90% de ser um teste certo, mas tudo depende da maneira que é feito, se tiram uma amostra certa. Às vezes as pessoas estão a fazer autotestes e por causa de preguiça não fazem o teste da maneira que devem fazer, têm a tendência de sair negativo. Só tenho visto casos assim onde há positivos e negativos. Os laboratórios às vezes têm erros cléricos, etc., que podem afetar os resultados também. Há muitas coisas, entre o tempo que sai a amostra do nariz até o resultado vir para trás, muitas coisas que podem afetar o positivo ou o negativo desse teste. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Temos outra chamada em linha. Muito boa noite, com quem tenho prazer? Boa noite, é com a Isabel da Newark. Olá, muito boa noite. Diga. É o seguinte, eu tenho uma pessoa na família que já está positiva há quase um mês, mas a pessoa ainda não fez o PCR, somente o antigênios. É normal a pessoa estar positiva durante este tempo todo? Eu tenho visto também casos destes. Primeiro, o teste do antigênio é o teste que tem mais variação em termos da certeza. Onde uma pessoa que tem, por exemplo, um PCR, a sensitividade do teste é aproximadamente 99%, o teste de antigênio é 82%. Há falsos negativos e há falsos positivos. E há muitos mais do que há com o PCR. O que pode fazer é tentar
outra marca, porque há marcas que têm, por qualquer motivo, mais tendência a estar positivos ou negativos quando são falsos, ou o que pode fazer para confirmar é fazer um antigénio, não destes em casa, mas um antigénio no laboratório próprio, que tem mais valor e tem mais valor um positivo ou um negativo nesse caso. Mas eu tenho visto pessoas, a minha filha, por coincidência, teve PCRs negativos, vários PCRs negativos, e continuava a sair positivo nos antigénios feitos em casa. Só acabamos de mudar para outra marca e acabou por sair negativa. A doutora é engraçada, porque ele é positivo e eu estou na mesma casa e dou sempre negativa. Eu acho que o tempo que ele tem tido, se é um mês, e o fato que tem sido a mesma prova, a mesma marca de teste esse tempo todo, sim. Eu acho que o que é esse é um positivo falso, porque esse antigénio devem baixar os níveis para estar negativo aí por volta de 14 dias máximos. Uhum. Portanto, talvez trocar de teste seja a opção para este particular caso. Está bem? Obrigada. Muitíssimo obrigada e boa sorte. Penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Estou sim, boa noite. Boa noite, Ricky, e boa noite, Dr. Pinho. Boa noite. Tenho uma pergunta, por favor. Eu fui tomar a minha terceira dose na segunda-feira, portanto, o que se chama o boost, não é? E disseram-me que eu estava a precisar de uma segunda dose para o meu booster. Isso é normal, porque eu sempre ouvi dizer que era uma dose só para o booster e não duas. É essa a minha questão, porque eu estou um bocado confusa e mandaram-me ir tomar a segunda. Agradecia que me esclarecesse. Só para confirmar, no sistema, no cartão tem as duas iniciais, as duas vacinas primárias, não tem? Quer dizer, Dr. Pinho, eu como tive o Covid antes, o meu médico sugeriu-me tomar apenas a da Johnson & Johnson, que era só uma toma. Portanto, no cartão está a da Johnson & Johnson, e eu agora na segunda-feira fui à clínica para tomar o meu booster, e já tomei uma dose e disseram que em 28 dias tinha que ir tomar o resto da dose do booster. É o que eu tenho visto em pessoas que fazem essa troca. Eu acho que em termos de proteção, tem proteção agora por mais de 28 dias. Geralmente a proteção agora, com esta dose, e recebeu um booster da Pfizer ou da Moderna? Da Pfizer, Dr. Pinho, da Pfizer. Você tem essa proteção já pelo menos 13 meses. O que eu fazia é, pode repetir outra vez, porque o que acontece é a Johnson & Johnson, em termos do eficácia inicial, é um bocado inferior à Moderna e à do Pfizer. Há pessoas que fazem isso, que fazem o segundo boost e efetivamente vão começar a série outra vez de novo com o Pfizer ou a Moderna. Eu esperava pelo menos 3 meses antes de fazer, e eu acho que agora com isto da Omicron é capaz nem precisar de outra booster mais, logo que continua, quer dizer, nenhuma vacina é 100%, protege-se com máscara quando puder, quando tiver em situações de alto risco, mas em termos desta repetição não há nenhum dados que existe agora indicando que isto é uma coisa que definitivamente é precisa, porque uma pessoa ou recebendo o Johnson & Johnson ou 2 doses da Pfizer ou da Moderna e depois recebendo um booster, já cria anticorpos para oferecer proteção bastante para não precisar de outro booster. Pronto, eu estou muito agradecida, então estou realmente esclarecida, que eu fiquei um bocado preocupada, porque tenho aqui a família que só tomaram uma dose do booster e a mim estavam prontos, a dizer que eu necessitava de 2. Pronto, Dr. Pinho, muitíssimo obrigado, então estou esclarecida apenas só com uma. A única coisa que esclarecia mais é, se houverem o caso onde uma pessoa tem uma imunodeficiência ou tem qualquer problema de saúde, está a receber quimioterapia, etc., então há indicação de proteger, porque essas pessoas têm a tendência de criar menos anticorpos e, inclusivamente,
em outros países, em Israel, já estamos a ver aqui também estudos que estão a ser feitos, pessoas que receberam o booster que não criam anticorpos por causa de ter uma dessas doenças, então recomendam um segundo booster, ou estamos a oferecer um segundo booster. Mas se não há essa situação, eu acho que você está bastante protegido com um. Bom, essa situação por acaso não existe, mas sou diabética e tenho lúpus. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor doutor acha? Não, eu acho que primeiro, em termos de risco, eu não vejo, mas, claro, falo o seu médico só para confirmar, mas em termos da minha maneira de ver, não vejo nenhuma razão. Muito bem, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Boa noite, boa sorte. Penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Estou sim, boa noite. Olá, boa noite. Estou sim, boa noite. Penso que vamos passar à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Ora, boa noite, Rico. Boa noite, Dr. Pinho. Muito boa noite. Olá, como está? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu e a minha senhora apanhámos as vacinas em Portugal. Uhum. Ela apanhou a Pfizer, as duas, e eu apanhei a Johnson. Viemos para os Estados Unidos e apanhámos aqui o reforço das vacinas. Sim. Tivemos uma desconfiança que, por acaso, estávamos afetados e fizemos o teste, o PCR, eu e a minha senhora e amigos, pronto, desconfiámos e apanhámos fizemos o teste. Eu durmo com a minha senhora, eu faço a vida com a minha senhora acusou positivo e eu acusei negativo. O que é que diferença que eu tenho entre ela e eu, ela acusa positivo e eu negativo? Só a primeira coisa, não tem nada a ver com as vacinas, nem as diferenças nas vacinas. O que acontece é, ambos não têm sintomas, até não? Não, a minha mulher teve um pequeno sintoma, mas pouca coisa, uma coisa leve. Ok. Eu nunca tive sintomas nenhum. Ok. Só a primeira coisa é o seguinte, é que há a possibilidade que ela de facto teve positiva e que nunca espalhou o vírus para você. Isso há casos onde em famílias, em pessoas que vivem juntos, uma família de 6 pessoas, 5 delas ficam positivas e uma delas não fica, não tem não fica positivo. Em termos da outra possibilidade, é que sabemos que os anticorpos, que o teste do PCR sai positivo por tempo prolongado. É possível que ela tivesse tido infectada há tempo antes, você também teve infectado, mas uma doença assintomática, e por esse motivo ela tem o teste positivo um bocadinho mais prolongado do que você teve. Só isto são as duas possibilidades. Em termos de riscos, se tem estado com ela e continua negativo, não acho que tem que ter nenhuma quarentena ou isolação nem nada disso. É só a questão da maneira que o teste é feito ou da proteção que você recebeu para as suas vacinas e de não ter não convertir a estar positivo por essa razão. Mas continua a fazer da maneira que está a fazer. Ela, claro, com esse teste positivo, em termos de saída e de ser exposta às outras pessoas de fora, tenham os seus cuidados, mas após 5 a 10 dias pode começar a viver a vida normal. Não há necessidade de repetir o teste, porque ela pode estar positivo durante 90 dias e você, logo que não tenha sintomas, também não há nenhuma indicação para repetir o teste. Uhum. Ok? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Nada. E aqui, portanto, este é um ponto também muito importante. Depois de 5 a 10 dias, se não tem sintomas, pode regressar à sua vida, continua a usar máscara, mas sem necessidade de fazer o teste. Exato. A recomendação é sair positivo por um PCR, repetir outra vez o teste, mas o teste de antigênio aos 5 dias. Se o teste sair negativo, pode começar a sair e fazer a sua vida. Sair positivo, fique dentro de casa mais 5 dias, não há necessidade de fazer o teste nesse ponto e pode fazer a vida normal. Sabemos que quando está negativo o teste, após estar positivo o PCR, a transmissão é baixíssima e após os 10 dias também a transmissão é baixíssima. Só por esse motivo já tem essa proteção que é necessária. Correto, vamos a mais uma chamada. Olá, muito boa noite. Estou sim, boa noite.
Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Doutor, fala-se muito de uma nova variante. O que é que, em traços gerais, o que é que temos que nos preocupar? É uma variante da Omicron. Sabemos que a Omicron inicial chamou-se BA1, esta é a BA2. Temos casos, por exemplo, na Dinamarca, onde 50% da transmissão de Omicron é por causa deste BA2. E sabemos que há estados aqui nos Estados Unidos que também estão afetados. Sabemos que há pessoas que foram infectadas com o BA1 da Omicron que em tempo curto depois ficaram infectados outra vez com o BA2. Mas sabemos que as mutações, como eu disse antes, têm a tendência de enfraquecer o vírus em comparação aos variantes anteriores. É sempre uma preocupação, é uma coisa que pode prolongar esta época da Omicron, mas eu acho que há bastante proteção entre as vacinas e entre as pessoas que já foram infectadas, e há muita gente que foi infectada com Omicron e muita da gente infectada assintomática. Essa proteção eu acho que vai vir ao nosso país, que não haja outro spike, não haja outra subida dos casos. É o que se vê agora, mas sabemos que há casos onde antes não existia, onde uma pessoa fica infectada com o Omicron BA1 e depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas fica infectada com o BA2. Isso é uma coisa que existe, temos que continuar a ver e a verificar, mas por enquanto parece ser ligeiro em comparação às outras vezes. Vamos a mais uma chamada, a última de hoje. Muito boa noite. Boa noite, Rick. Boa noite. Olha, boa noite. A minha pergunta era para o doutor, faz favor. Sim, pode fazê-la. Ok. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, eu tenho a vacina, tomei a Johnson & Johnson o ano passado, salvo erro, em março. Só agora em dezembro do ano passado, fui ao meu doutor de família e ele recomendou-me a tomar o booster. O doutor acha que sim? Só sabemos, mesmo com Omicron, as pessoas que têm a tendência de ter mais risco são as pessoas que não foram tiveram o booster dentro de 180 dias. Você está dentro desse tempo, baseado nos dados que me deu, deve receber o booster. O booster vai lhe oferecer proteção, vai aumentar os anticorpos que já tem, a defesa que já tem, para não ser infectado. Em termos de opções, pode receber o Johnson & Johnson outra vez, mas sabemos que há dados que mostram que recebendo o Moderna ou o Pfizer oferece tanta ou até melhor proteção recebendo um booster do Pfizer ou do Moderna, mas é aconselhado, baseado em todos os estudos que foram feitos, de receber o booster, porque vai oferecer essa proteção como você está fora de 180 dias. Ok, amigo? Muitíssimo. Sim, doutor. Isto foi o meu cardiologista que recomendou o booster. Correto, deve seguir então essa norma. Deve seguir, sem dúvida. Pronto. Obrigado, ok? Obrigado. Vamos agora a um pequeno intervalo, bom espaço comercial, voltamos já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e estamos aqui com o Dr. Pinho. Quando estamos em boa companhia, estamos sempre contentes. Vamos agora para um momento sempre especial, com gente muito especial hoje. Vamos aos aniversários. São 3, 2 deles muito bem conhecidos. Vamos lá então. Pois é, o homem, o jornalista, o capitão faz hoje anos. Parabéns, Luís Pires. O outro, o artista, Eli Duval, o Trapattoni. Parabéns para ti também. E depois o James Mickey, I believe, 34 anos. Muitos parabéns, James.
Bem, e nós hoje tivemos a oportunidade de confraternizar com os nossos amigos e desde já Trapattoni, obrigado pelo convite. E eu não estava lá, mas prestem um bocadinho de atenção, veem que quem tirou a fotografia fui eu, estou no vidro. Por isso mesmo, muitos parabéns Trapattoni, obrigado, foi uma tarde espetacular. Bem, e agora estamos a chegar ao fim. Não estão de boca cheia, estão simplesmente a saborear o repasto. Pronto, e chegamos assim ao fim de mais um especial informação. Dr. Pinho, muitíssimo obrigado uma vez mais. Igual. Obrigado pela sua presença, obrigado pelos seus conselhos sempre bons e marcamos encontro daqui a um mês novamente. Está certo. Você aí em casa, fique bem, cuide-se, tenha uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.